A ficção científica precisa ser política? Essa é uma pergunta que é difícil responder, pessoal. Ela precisa ser, porque assim, a gente vê várias obras assim, tipo assim, não são exatamente ficção científica, mas tipo, se a gente forçar um pouquinho a barra, cabem dentro do gênero, tipo, sei lá, em 1984, por exemplo, que falam sobre política, né? Entra nesse tópico, mas precisa ser. Precisa não. Acho muito melhor quando tem. Exatamente. Eu também acho. Mas vamos para a dissertação que eu coloquei aqui para tentar explicar esse ponto aqui um pouquinho melhor. Ficção científica precisa ser política? Não. Os autores de ficção científica não precisam escrever pensando em incluir uma perspectiva explicitamente política nas suas obras. Nenhum autor precisa escrever pensando em incluir uma perspectiva explicitamente política na obra, né? O Frankenstein ali, como a gente viu, né, a Mary Shelley escreveu quando estava fazendo uma aposta com os amigos, né? Ela não queria fazer necessariamente uma reflexão sobre moral e ética, falar sobre biotecnologia. Não, não era a vibe dela. Só queria fazer um bagulho que assustasse as pessoas e conseguiu, né? Mas o ponto é que é o seguinte, independente da intenção do autor de qualquer obra, ela pode e ela deve ser analisada pelos mais diversos prismas, né? E isso inclui o prisma político, né? Essas análises políticas são interpretações de uma obra, elas contribuem para o debate público, né? Elas podem levar a intenção do autor em consideração ou não na hora de fazer as análises. Tanto faz, tanto é que tem um conceito chamado morte do autor, que quem não conhece deve procurar. Mas basicamente, independente da vontade do autor de uma obra de ficção científica ou de qualquer outro gênero, a obra dele, se tiver relevância, se a obra dele tiver relevância, for conhecida, ela pode e será interpretada sobre os mais diversos prismas. O prisma político é um deles. Lembrando que o prisma político também tem diversas abordagens e perspectivas. Você pode olhar uma obra do ponto de vista da representatividade LGBT, você pode olhar a respeito do debate socialismo-capitalismo, você pode olhar a partir da perspectiva do debate de luta de classes, de questões raciais, assim, tudo isso, a gente estava vendo um vídeo ali, pessoal, né, na outra live, que o cara falava assim, não, porque quando você vai com um olhar enviesado para uma obra, você está cometendo um erro. Não, você não está cometendo erro, você não está sendo um mau crítico literário, na verdade você está fazendo um trabalho, né? Você está analisando uma obra, levando em consideração a intenção do autor ou não, mas tentando analisar ela sobre um prisma específico para ver quais conclusões a gente consegue tirar dela. Eu acho que é algo que enriquece o debate e que tem que ser melhor aproveitado, porque assim, hoje em dia o cara vai lá, faz uma análise, entendeu? Sei lá, racial, sobre uma parada, e a galera já começa a chorar, velho. Tipo assim, tá estragando o bagulho. Não, velho, é só uma análise, tá ligado? Relaxa, relaxa, tipo, pelo amor de Deus.